Ia mudar tudo, mudar tudo. Maria ficou uma coisa de tradição, porque são as irmãs, né? E todo ano fazem essa levada e convidam várias povo, vem muita gente mesmo, 2.000 pessoas nessa feijoada. E graças a Deus, todo ano tem dado certo, né? Onde as Marias vão estar esse ano? Na casa da tia Cidinha ou na casa da minha mãe? Porque elas se juntavam, porque se separavam as Marias, tinha que fazer via sacra para cumprimentar as duas. Elas nasceram no mesmo dia. Quando a gente se reencontrou com o João e começamos a buscar a tradição, a família aumentou. Porque além da família, tinha a família do João que queria cumprimentar as Marias. Porque as Marias são filhas diretas de Dito Ribeiro. Né? Dito Ribeiro era pai da minha mãe, da tia Cidinha. Então, o que a gente vai fazer para juntar tudo aquilo de família e tudo aquilo do jongo? Vamos fazer uma feijoada. A Maria do Jongo, uma das Marias é minha cunhada, casada com meu irmão mais velho. A outra Maria é Maria Alice, mãe da Lei, irmã da Cida. Então nós temos uma caminhada junto, nós comemoramos aniversário, nós estamos juntas em todos os momentos. A simbologia da família para nós é tudo. Então, para nós, todos os momentos. Esse ano eu pedi para as duas meninas trabalharem com a Fazenda Roseira. Uma delas resolveu trabalhar com a tradição do jongo, uma delas resolveu trabalhar com a Feijoada das Marias. E daí, por alguma mágica, isso virou então um processo de patrimoniamento da feijoada, porque tem um monte de coisas que está envolvida nisso, que não só o meu interesse acadêmico, nem o interesse pessoal do jongo. E eu estou muito contente da gente estar fazendo esse registro e ver o que pode acontecer. Por exemplo, uma feijoada feita, uma festa dedicada às Marias, né? Alguém de uma comunidade, né? Eu nunca vi essa festa, eu queria saber o porquê que se faria essa festa, né? Daí foi quando a gente eu comecei a ver o porquê da feijoada e a gente começou a ver nessa briga, né? Que a feijoada carioca, e que estava colocando como patrimônio ligado à escola de samba. Então eu pensei, uma feijoada ligada a uma escola de samba? Não consegui compreender muito bem isso. Daí a gente começou a procurar atrás, foi procurar. E foi quando a gente descobriu que vendo todos os ingredientes, não é desse jeito, tem toda uma história, não foi no Rio que começou tudo. E agora é muito engraçado, porque elas não abrem mão de comemorar os aniversários delas na Feijoada das Marias do Jongo. Então elas não fazem mais a festa tradicional, porque elas nasceram dia 18. Então quando o dia 18 não cai no final de semana da feijoada, que a gente sempre faz um domingo mais próximo do dia 18. Elas não têm mais aquele pique de comemorar. Elas normalmente falam, vão na feijoada que a gente vai levar nosso bolo lá. Então, para elas, a feijoada do jongo virou a feijoada de aniversário delas mesmo. Nesse processo de 8 anos. A simbologia da feijoada, para mim, independente dela pertencer à minha ancestralidade, à nossa ancestralidade, ela estava na mão dos escravizados, né? E eles que contaram essa história. Então, a gente que tem essa luta na questão racial, para a gente, este prato, ele é imprescindível e importantíssimo. Então, por isso que nós temos todo esse jeito, né, para fazer, e é importante. Né? Uma feijoada é uma comida gostosa, que todo mundo come, e come bastante gente. Por isso que virou a feijoada das Marias do Jongo. A Feijoada das Marias sempre acontece no domingo.
Então, no sábado, quando é 7, 8 horas da noite, nós não estamos chegando. Aí nós chegamos. Em geral, a Zeila faz lá um macarrão para o pessoal, porque aí tem um grupo de pessoas grande na casa, trabalhando, organizando as mesas, organizando o evento, né? E pondo bebida para chegar, enfim, todo o funcionamento do evento. Ele acontece todinho na madrugada. E nós começamos, a gente se alimenta e começa a cozinhar. Então, quando é 9 horas por aí, as panelas já começam a subir para o fogão. Vem de origem africana. Por quê? Os escravos, os patrões, os coronéis, eles jogavam orelha, pezinho e rabo, jogavam, e os escravos aproveitavam isso para fazer a dita cuja feijoada. Por quê? Aquilo ali para eles era alimento, então eles misturavam com o feijão, né? E virou a feijoada. Eu junto com toda a inteligência, a força de todos os escravizados, entendeu? Que conseguiram construir uma roda d'água, sabe? Para mover moinho, que conseguiram construir uma serralheria, né? Tudo movido com água, então, com a roda d'água. Então você imagina a alta tecnologia desses escravizados, né? Pessoas que não liam, não escreviam, mas também tem muita tecnologia. E a feijoada nasceu também dessa inteligência, né? Se eu estiver lá sozinha na minha casa, não estiver bem, eles me ligam, eles vão lá na minha casa. Entendeu? Então, quando nós vamos fazer uma festa, que a gente faz uma comida, que a gente comemora, nós estamos comemorando toda a caminhada. Então, a simbologia que para mim tem, tanto para mim, quanto para a Rogéria, quanto para a Zeila, é que nós temos essa caminhada e a gente vem aqui para comemorar. E nós usamos de tudo que eu não vejo coisa melhor na vida como esse momento aqui que a gente senta e que é o melhor prazer. É a gente ver as pessoas comendo. A gente providencia. A loja muito se interessou. Eu me interesso, mas eu estou trabalhando. Só depois que estiver pronta a feijoada. O mexicano chegou! Mexicano! 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 Fogo alto. Então, olha, a gente trabalha sempre com fogo alto porque nós estamos trabalhando com uma quantidade. Mas aí está fazendo pouco. Aqui nós já temos cozinhando 6 quilos. Nós temos 6 quilos aqui cozinhando. Desses 3 quilos, eles vão se transformar, desses 6 quilos que nós temos aqui, os 3 quilos de feijão, eles vão se transformar aqui em 2. Entendeu? Porque a gente sempre calcula 300 gramas de carne por pessoa. Mas, quando a gente faz sempre uma feijoada, quando vocês verem a feijoada pronta, vocês vão ver que eu detesto aquela feijoada de perna comprida, que você pega o negócio e tem que ter carne para você saborear, tem que ter o feijão e todo o complemento dele, né? Então é por isso que aí ela dobra, ela triplica. Se você compra uma carne fresca, né, e ela tem uma base de gordura, né? Se ele você olha aquela carne, mas fala, olha, eu quero essa. Ele te dá uma outra, às vezes, que é um tanto assim de gordura e
nada de carne, você entendeu? É isso que pode acontecer. Eu coloco na feijoada o alho. Se a feijoada é no candomblé, ela não pode alho, porque alho é contra a no candomblé, nada vai alho. Mas aqui a gente coloca alho, cebola, depois eu coloco uma cebola inteira. Quando eu faço uma grande quantidade, eu coloco umas 4, 5. Aqui eu vou colocar umas 2. Coloco uma cebola inteira que ela cozinha lá e ela some, entendeu? E aí tem o alho e uma coisa que eu não deixo de colocar é o orégano. Eu sou fã do orégano, terrível, entendeu? E aí dá aquele toque de legume. Mas são esses ingredientes, né? E tem cada etapa para colocar os temperos? Tem etapa. O orégano eu coloco também quase no final, um pouco antes da linguiça. Mas o alho e a cebola primeiro? A cebola, daqui a pouco ela entra. Aí quando for entrar a cebola eu mostro pra vocês. E uma coisa assim que eu quero deixar, porque você falou, se tinha alguma reza, alguma coisa. Nesse ponto eu não abro mão. Quem mexe na panela aqui é a Zeila, a Rogéria e o Léo. Entendeu? Porque são as pessoas que estão aqui que têm a tarefa junto com a gente. Porque não dá pra gente ficar fazendo essa composição com outras pessoas. Porque eles vêm aqui com essa tarefa. Entendeu? O ciclo de família. Entendeu? Então nós temos essa roda. Todo mundo que vem, que quer ajudar, quer fazer alguma coisa, todo mundo é muito bem-vindo. Nós temos um time grande de pessoas aqui cortando o corpo, descascando laranja, nesses eventos grandes, picando, sabe? Mas tem coisa que eu mesmo já não deixo colocar não. A forma de preparo, que eu penso que tem muitas pessoas que cozinham separado. Não sei se algumas vezes você já teve a oportunidade de fazer uma feijoada, onde você pega ou um pezinho ou um pedaço de carne que ela não está preta. Ela não está da cor do feijão. A feijoada com as carnes, ela tem que estar da cor do feijão. E elas são cozidas junto para conseguir para pegar essa cor, né? Porque às vezes as pessoas, principalmente quando você faz grande quantidade, às vezes a pessoa cozinha uma coisa à parte e depois vai colocando, que é uma forma de você utilizar também, é uma forma de fazer. Mas essa nossa não, essa nossa a gente cozinha tudo junto. O pizzaiolo coloca o molho, coloca a pizza lá, a massinha, aí ele coloca o molho. Quando ele coloca os ingredientes que derretem, o queijo, né, a mussarela, aí que ele coloca o orégano, que é o menor tempo de cozimento. Porque se ele cozinha muito, ele perde. Tem uns, até dependendo da qualidade, ele fica amargo. Eu quero um bacon. Axé. Não sei porquê, mas eu tô sentindo a maioria das pessoas babando aqui. Olha, eu gostei. Eu gostei dessa novidade. Eu também gostei. Não é suave. Eu mexi na sua aqui. Lá naquela coisa, dá. Pode pôr aqui, Rodrigo, da Rádio. Eu vou tirar aquela bacia ali, beleza? Ela linda, eu já vou falar de Hoje tá bom, né, amor? Hoje tá festa. Vou ensinar vocês a fazerem um arroz que chama arroz de vagabundo. A gente faz coisa de vagabundo. Porque você trabalha para grande quantidade, quando você vai fritar, não sei o que, esquentar a água, ferver água, não dá. Não dá. Olha o alho pra você, tá ali, ó, fazendo favor. Então você põe a água para ferver, ferveu a água, você joga lá uma folha de louro, você põe sal, põe amarra o cheiro verde, aí você coloca um pouco de alho e o óleo, entendeu? Aí, tudo isso aí fervendo, faz isso, ó. Põe o arroz. Tem vários passos, madame. Querida. Olha.
Eu falei, vou ver a mesa. Não, e o gostoso é essa troca de energia, né, que acontece na madrugada, assim. É. Por isso que eu falei pela manhã, pessoal, da questão do ciclo. E a questão dessa relação, né? Porque se a gente não tiver no ciclo fortalecido, comprometido... Essa carteirinha já? A geladinha? Não dá nem certo, a comida não fica boa. Né? Não. A gente vai, não dá nem tempo de tomar banho. Nós ficamos esse ano que passou às 3 sem tomar banho. Aí a Rogéria uma hora que tomou banho, só vai tomar banho. Não dá, porque precisava fazer arroz, sabe? Léo, eu não dou conta. Ele fala que chamaram o Léo para fazer não sei o que aqui fora. Eu fiquei brava, falei, não, o Léo não é daí de fora, o Léo é daqui da cozinha. Ah, é, Léo! Porque chama, tira o cara que segura o tchan com a gente. Na hora que nós vamos aquecer a comida, que precisa mexer a panela, é o cara que alcança. Entendeu? Aí, cadê o Léo? Não, falei, não. Devolve o Léo. O Léo não é de você, não, o Léo é daqui. 1637 a gente já tem registro. Então, mas quando nós fomos trazidos para cá, Sim. começou que 1500, 1500, né? Que 1546, por aí. Né? Foi mais ou menos isso, né? Então, Isso que nós estamos entendendo. Então, talvez nos terreiros da Bahia, essa feijoada era com feijão marrom. mas não, aí eles não, mas é diferente essa tratativa, sabe por quê? Porque o feijão preto, ele acaba sendo de Ogum, ele é do Ogum. Então é da região mesmo, galera. Não tem jeito daqui. Tem jeito que o feijão E aí eles fazem com o feijão marrom, porque por exemplo, no Angola, aqui, vai na Dango, vai na Cora, vai ali na Gente Previtale, nesse pessoal, a feijoada lá é feita com o feijão marrom. É porque isso que nós estamos falando, que na Bahia, a feijoada deles, que a gente vai comer culturalmente, é o feijão marrom. Agora, se o feijão é do Sudeste, é desse lado de cá, Rio de Janeiro, São Paulo pra cá, lá no Nordeste, onde começou a chegada dos escravizados, não tinha feijão preto. Você entendeu o que eu tô Porque pensando? Mexe. Porque daí que nós estamos falando que lá não tinha feijão, assim, a gente está supondo que lá, nesse período, não tinha como ter feijão preto. E se tem feijão preto, é porque saiu daqui e foi pra lá. Então tem aí como- começou lá, olha que loucura. Aí tinha que passar por aqui, tipo, Mas passa por aqui, porque na navegação, por causa das águas e dos ventos, o caminho das caravelas que é na costa da África, e é Luanda, Rio de Janeiro sobe. mesmo no começo. No começo ele faz isso, a caravela faz isso. É porque tudo era, a capital era lá. no Rio de Janeiro e aqui em Luanda. Então, mesmo tendo o Nordeste como ponto que inicia o Brasil, eles passaram pelo Sudeste. E nessa passada pode ter inserido, Porque você não tem por conta como dos direto. indígenas, o feijão preto. Você não tem como direto por cima. Você só pode vir Descobri a América. Exatamente. Então, normalmente, quando for para o Rio de Janeiro, são as provisões que vieram de Luanda. Você pega as provisões de Luanda e traz. Aí você sobe. Aí pega as provisões do Rio de Janeiro e sobe. Aí depois você pega as provisões na Bahia e desce. Aí no Rio de Janeiro pega provisões e leva para Angola. Tanto é que Luanda e Rio de Janeiro eram cidades irmãs. Né? E quando a gente ficou independente, Angola achou que estava independente, Cabo Verde achou que independente, porque todo mundo achava que era Brasil. Até os portugueses ligarem, porque o negócio é diferente, o Brasil é um território bem delimitado, demorou. Porque eles achavam que eles eram o Brasil, porque eles estavam no circuito. Entende? Na transversal, quem corta é ela.
Eu fico, às vezes aparece alguém que quer ajudar. E aí eu fico pra ela, viu? Porque a gente não é, porque é na hora de colocar ela na panela, né? Então tem, principalmente, a linguiça calabresa e o talho. Tem que ser cortado de uma forma bonita, ele tem uma espessura para ser cortado. Você quer fazer render? Fica feio. A arte do vinagrete da Rogéria. Eu digo para todo mundo, ninguém faz vinagrete com Rogéria. Não faz. Ela tem um toque para fazer, e ela faz com tanto amor isso. E eu fico brava quando ela está fazendo a vinagrete e começa alguém me perguntar onde que está isso? Onde que tem um pano para não sei o quê? Porque ela tem uma dosagem, ela pega o limão, ela vai colocando aquele limão, ela não coloca só vinagre, ela tem todo, depois ela vai experimentando, ela faz aquilo com tanto carinho, que hoje vocês vão ver e vocês vão dar razão, que é essa. Então, eu não abro mão, entendeu? Porque a comida, ela é um conjunto. Não adianta você fazer uma boa feijoada se o arroz estava ruim, se o vinagrete é tudo cortado, grandão, tudo não tem gosto. A tradicional farofa também, ela faz também. Tem um complemento. Eu faço a farofa para acompanhar, que eu coloco bacon, ela corta bem pequenininho esse bacon. E aí eu coloco o bacon para fritar, e naquela coisa do bacon, tudo que é extraído, ele fica crocante. Quando você saboreia a feijoada, aí vem aquele torresminho muito gostoso. Quem corta isso é a Rogéria. Então esse time, ele tem esse entendimento, né? E essa tarefa, entendeu? De fazer, cada uma tem a sua função e tem essa coisa do tempero. Porque às vezes as outras pessoas até querem me ajudar, querem fazer. E outra, o vinagrete ela não tempera tudo. Ela poderia fazer uma vasilhona? Não. Ela está tudo picado. Vai terminando, ela vai lá, ela começa a temperar. Então é aquilo servido fresquinho. Porque o tomate, ele vai cozinhando quando ele fica ali no meio do vinagre, do limão. Então ela faz na hora, ela prepara tudo. Ela vai lá e prepara uma outra quantidade, entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, nós só saímos de lá da cozinha quando acaba o almoço. Às 5, 6 horas da tarde, nós estamos lá. Coloquei alho, cebola, salsinha, tomate, orégano, água, vinagre, azeite, óleo, Vinagrete assim. Pimenta do reino e pimenta vermelha. Eu nunca comi vinagrete com água. Dá uma quebrada um pouco na mistura. o vinagre é um pouco ácido, né? Então, para quebrar um pouco o vinagre vai pra lá. Para quebrar um pouco a acidez, que a menina vai com água. Aí você coloca azeite, óleo, lá no finalzinho, sal, você coloca alguma A feijoada ela é universal, né? Ou digamos assim, se a gente tratando da questão de ser brasileira, o país todo come feijoada. O evangélico, o católico. Então, dessa questão da simbologia, porque para a gente falar da questão da simbologia de cada carne, aí a gente entra já mais na questão religiosa. E como eu disse para vocês, que no candomblé não vai nada de porco na feijoada, entendeu? E até eles não chamam de feijoada, eles chamam de feijoada verde no candomblé, essa feijoada. Porque a feijoada que é preparada só com a carne seca, ela não tem nada de porco. E a linguiça, e o pai, entendeu? Então, por exemplo, nós estamos tratando aqui da feijoada brasileira. E da feijoada que ela se torna brasileira nas mãos dos africanos. Agora eu vi que eu tenho que ter um outro olhar muito mais maduro para algumas coisas em relação à cozinha também. E que se você não tem esse momento de ouvir, só ouvir, talvez demore muito mais tempo para a gente aprender.
descobri coisas assim hoje. Eu falei, nossa, a gente tá na 8ª feijoada. De 8 feijoadas, efetivamente, 7 foram feitas por essas mulheres. Né? Só a primeira que não. E nesses 7 anos teve erros e equívocos que eu cometi consecutivamente por ignorância. Por não ter percebido esse... Clique mais. Não, o que eu tava percebendo é que eu fui lá fazer uma viagem na minha primeira feijoada. Quando eu entrei no jongo, assim, na verdade, né? Que foi lá no Machadinho. Eu cheguei sem roupa, sem nada. E aí o processo foi o quê? Pegar o prato das pessoas que tinham terminado de comer a feijoada. A terceira feijoada aqui. A terceira feijoada. E aí foi indo, foi tendo um envolvimento. E aí que eu vejo que o jogo também é hierarquia. Que eu aprendi, a hierarquia eu não aprendi dentro lá do barracão, da minha prática. Eu aprendi dentro do jogo. Que daí passou, foi a primeira feijoada, aí foi a terceira, foi a quarta, foi a quinta. E hoje eu me vejo na cozinha preparando, ajudando a preparar a feijoada, né? Que honra, hein? Com cargo. E com cargo. Porque você é o homem que põe a mão na panela. É o único homem que... E não foram poucos. O Léo é a pessoa que 2, 3 horas da manhã faz isso num caldeirão de feijoada para 300 pessoas. A gente trabalha com 4 caldeirões, né? Trabalhamos com 2, 3 fogões e 4 panelas. Cada uma, elas têm uma muito grande, que essa dá para fazer com 300 pessoas. E aí nós vamos fazendo por contagem. Aí tem de 200, tem de 100. E aí essa tarefa na madrugada, quando nós já não estamos mais aqui, a gente já chega no ponto que ele não dá mais conta por conta da quantia. E o Léo é que faz. Agora nós colocamos pé, rabo e orelha. Aí vai entrar agora a costelinha, o pernil, que o tempo de cozimento da costelinha, mesmo ela sendo de porco, como ela é agarradinha no osso, ela cozinha mais rápido. Então vai o pernil, depois vai a costelinha, aí depois vão os demais. E a linguiça vai pro final. A linguiça aí vocês vão ver, eu coloco e desligo. Nós temos um de agradar os nossos deuses, né? Se a gente pede muito, a gente tem que saber agradecer. Só pede, a gente tem que saber agradecer. Então, quando nós fazemos a feijoada, nós servimos primeiro o orixá. Então, a primeira que é tirada é dele. Em agradecimento a tudo isso que eu falei para vocês, que nós passamos, que nós caminhamos, e a coroação do dia do evento. Então, tira e oferece para o orixá. Então, eu estava com a mãe tirando a feijoada do Ogum, e aí, em sinal de respeito, tiro o chinelo, pé no chão, para reservar a comida do pai, que abre nossos caminhos e que é dono da feijoada. O que nós fazemos, nós não ofertamos ela quente. Nós deixamos ela esfriar um pouco, ela tem que ter uma temperatura fria. Nós acreditamos que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio para tudo, né? Então, se eu pegar uma coisa fervendo e tomar, eu vou queimar minha boca. Eu não posso fazer o mesmo para meu Deus. Pedir alguma coisa para ele, para ferver. Então, eu deixo daquele tempo, para ela ficar fresca, e aí eu... Então, nós temos que pegar essas meninas e já ir colocando ali com a gente. Aí pegando a mão. Nós temos que orientar e ensinar essas meninas. Porque o tempo passa, não sou eterno. Eu tenho 62 anos. Daqui a pouco você não tem mais condição de fazer, você tem outro ano que eu fiquei doente. Entendeu? Então eu penso que nós temos que ir preparando as pessoas. Né? Preparando, você tem que ir aprendendo, põe para dormir um pouco, agora você descansa um pouco, depois você volta aqui para você ver, entendeu? Por quê? Porque a hora que tiver, porque isso não pode morrer. Nós não podemos deixar morrer, né? Então nós temos que ter quem assuma, né? Porque um monte de gente fala, eu faço. Fazer que é duro. Fazer, ficar bom, né?
hoje essas Marias já tomam um sentido muito mais simbólico, porque elas nasceram em março, que é o mês das mulheres. Então hoje as Marias do jongo são todas essas mulheres que interagem com a comunidade de alguma maneira. Então a mãe Égina, que está fazendo a feijoada, que na verdade é tia mesmo de primeiro grau da Zeila, porque o pai da Zeila, que é marido de uma das Marias do jongo, é irmão dela. É tudo louco, né? A gente vai se regrudando. É irmão dela, ela é uma das Marias do jongo, porque ela que faz a comida. A Rogéria é uma das Marias do jongo. A Zeila é uma das Marias do jongo. Eu sou uma das Marias do jongo. Acho que as Marias tomam um sentido simbólico, sabe? De homenagem às mulheres. Todas as mulheres do jongo. Então, aí você consegue, nesse ciclo, que você mantém esse ciclo no dia a dia de luta, de perca, de tudo. Aí quando chega na hora de comemorar, vem aqui pra você ver. O samba tá tocando aqui, nós estamos dançando na cozinha, sem deixar de assumir a nossa tarefa, né? Então, esse ciclo é que nos fortalece. Eu, em todos os lugares, eu falo para as pessoas. Tenha um ciclo, forme um ciclo. Tenha um grupo seu, porque aquele grupo, ele vai fazer todos os enfrentamentos com você. Os momentos bons, que eles são fáceis, e os mais difíceis. E a gente está junto. O pessoal não comia as costas do porco, eles comiam as partes mais nobres. Então, costelinha de porco, todas essas coisas. Como é que a gente vai conservar isso? No sal. Entendeu? Então, tudo isso foram os escravos que criaram. Vieram das mãos deles. Não são escravos, os escravizados. Tá? Então, eles que... então vamos salgar isso pra gente guardar, pra gente ter. Não vamos deixar, se não tinha como... Não tinha geladeira, não havia esse processo, então iria estragar. Então a gente salga. E não tem tempo. Todo mundo faz feijoada de janeiro a janeiro, entendeu? É uma comida tradicional, ela se tornou tradicional, né? Em todo o país, né? No mundo tem, né? As pessoas até que saem daqui que vão sempre preparar esses pratos fora do país. Mas tradicionalmente aqui é tranquilo, vai de janeiro a janeiro. É maravilhoso, né? Porque a gente nunca vai... a gente não, né? Mas eu não teria acesso nunca a entender como é que é o processo, né? Nem o que envolve em termos de laços afetivos, laços religiosos, né? Tem todo um conhecimento, né? Tem uma técnica de o que vem antes, o que vem depois, por que não está com muito sal, por que não está com muita pimenta, por que o tempero está perfeito, por que a couve está maravilhosa. A gente pensa que é simples, mas é altamente especializado. Então, para mim, uma oportunidade maravilhosa é absolutamente generoso desse grupo, né? Tá se abrindo para a gente registrar, para a gente poder falar sobre isso, para a gente poder encaminhar isso como um documento acadêmico, como um documento de memória. Então, eu me sinto muito honrada. Nós pudermos mostrar a nossa cultura, né? É muito difícil, né, acontecer isso, né? De a pessoa querer saber como que é feita, né, a feijoada, né, das Marias do Jongo. É um evento muito grande e que a gente faz isso mesmo com o maior carinho, né? Nem sempre o secretário municipal, o prefeito, ele consegue ter esse olhar sensível, né? Porque ninguém precisa ter dó de nós, né? Mas você tem que ter sensibilidade para as nossas ações. Então, vocês tiveram essa sensibilidade. E uma sensibilidade muito fina, a fina flor da sensibilidade que vocês tiveram. Porque quando vocês se propõem a vir, filmar e registrar, é diferente. Então, para nós, isso para nós, isso ele não tem valor, não tem valor, não tem preço, ele não tem preço, não tem preço, nem pagável. Por conta de que nós acabamos mesmo fazendo registrando essa nossa ação, que às vezes é tão desvalorizada por tantas pessoas. É verdade. A feijoada qualquer um faz, isso aí é não sei o quê, mas é coisa deles, é coisa de família, é coisa... E não é assim. Não é assim. Aí vocês conseguiram entender que não é assim. Vê-se de nós a lembra,
e não se preocupar com nada, porque não é problema seu. Não é problema meu, que é problema meu o quê? É problema dela, a feijoada dela. Então, quando ela se preocupa em fazer esse registro, ter esse comportamento e ter esse compromisso e vir aqui, então eu quero falar em nome das minhas parceiras, que elas também vão falar, Zélia, minha sobrinha, filha do meu irmão, Rogéria, minha filha, e assim, eu sou mãe dela no Orixá, né? E a Zélia é minha sobrinha mesmo carnal, porque eu filho do meu irmão mais velho. Então a gente conta a nossa história com essa nossa luta, mas Marcia Paulo, eu quero que vocês agradeçam a Deus, porque as pessoas elas podem acreditar naquilo que elas, então as pessoas acreditem em Deus. Deus é um só. Se ele é Oxalá, se ele é Jofrá, se ele é... Mas Senhor, ele é um só. Senhor Jesus. Então eu quero que vocês agradeçam. Eu quero fazer esse agradecimento a vocês em nome da filha. Porque ela poderia ter se preocupado com qualquer outra questão, mas ela se preocupou com a nossa história. Então, agradeço muito a vocês. Obrigada, Merci. Obrigada. Obrigada a todos vocês também. Obrigada a Deus. Queria fazer esse registro, porque realmente eu acredito que quando a gente ganha flor é um sinal de sorte. É um presente, assim, é uma sorte. E essa sorte eu quero que tenha essa casa, esse espaço, porque eu tive a oportunidade nesses últimos 13 anos da minha vida de mudar de vida. Eu reencontrei as minhas ancestralidades a partir do jongo. E aí, depois que reencontrei a minha ancestralidade a partir do jongo, eu tive a felicidade de ter essa ancestralidade me guiando para cuidar da Fazenda Roseira. E não é uma tarefa fácil, porque a Fazenda Roseira é de todo mundo. E não é fácil fazer todo mundo entender o quanto é essencial guardar aquilo que se tem. Porque é de todo mundo e todo mundo que ajuda a guardar. E não é fácil todo mundo entender. Mas mais do que a nossa cultura negra, que tem desse espaço que eu acho que é importante, mais do que os nossos batuques, os nossos cânticos, os nossos toques, porque é essa maneira que a gente aprendeu e conseguiu acessar esse espaço material da Fazenda Roseira, e aí consolidar um trabalho, uma ação, porque é isso que a gente faz bem. Eu acho que o que a Fazenda Roseira possibilita de mais precioso é o que está para além dos tambores, é o que está para além dos toques, que é esse carinho, é esse amor que a gente sente pelo outro, porque a gente se reconhece parte dele e que a gente não faz nada sozinho.
Então, como tudo que a gente registra fica pra eternidade, eu desejo que, independente de quem esteja aqui cuidando desse espaço amanhã, nunca esqueça que durante um determinado tempo, nesse espaço da vida, teve uma pessoa que recebeu essa missão e que plantou aqui 2 raízes que deseja que sejam cuidadas para a eternidade. A primeira é que toda vez que alguém passar por essa porteira, independente de quem seja, como ela esteja, ela seja tratada como parte de você mesmo. Não interessa como ela se apresente. Você tem que olhar, você que vai cuidar daqui amanhã. Olha para a pessoa e fala, esse sou eu chegando aqui. E aí, em vez de fazer cara feia ou ficar bravo, pense que a primeira coisa que a gente sempre gosta de receber é um grande abraço. E abrace. Porque se essa pessoa vier com boa intenção, quando você abraçá-la, ela vai se reconhecer em você também. E vai lembrar que vocês são um. E se essa pessoa vier de má intenção, quando ela for abraçada, ela vai lembrar que ela já teve isso dentro dela um dia e que talvez ela passou por coisas tão piores do que você está passando naquele momento que ela esqueceu e está tendo a oportunidade de ser lembrada. Eu acho que essas são as coisas mais importantes que a Fazenda Roseira ensina pra gente. Não importa como se apresente, como ela esteja vestida, que jeito que ela fala, como que ela pensa. Se ela está numa forma de formiga, de uma cobrinha, de uma abelha, de um tucano, de um macaco, sei lá. Não importa como esse outro ser se manifeste, ou que ela esteja num botão de rosas, ela é parte de você. Axé, Fazenda. Flores, São Benedito e Nossa Senhora, para vocês ficarem bem. Nossa, eu não posso, então. É só que é isso.